Quando eu te entrevistei a primeira vez, foi na tua primeira eleição. Primeira eleição da o quê? 2023 para 2024, né? Final de 2023, não é isso? Isso. Não, Foi. Não, na primeira foi antes. A não. que eu não ganhei foi antes. Foi de 21 para Para 22. 22. Foi final Isso, de Ah, 21. quando ele era candidato, foi 2021. Isso. isso. Lá naquela primeira, eu lembro que eu coloquei uma questão, uma ideia, uma visão que eu sempre tive, que era o Náutico mudar o seu centro administrativo para o CT. Eu dizia que o Náutico acontece no CT, não acontece nos aflitos. Nos aflitos acontecem os jogos. Se você for ali no dia a dia, tudo bem, tem o ambiente, tem americano, tem a Timbu Shop, você vai lá com uma camisa, tem ali as pessoas que frequentam o clube, mas o coração do clube é a sua base, é o local onde você treina, é onde tem passa por ali os jogadores diariamente, por vezes aparece pessoas de mercado ali. O Náutico acontece no CT, e era algo que eu tinha essa visão. E você meio que fez algumas mudanças, né? Você já andou dando expediente no CT. Eu queria saber como é que está isso, como está essa ida do centro administrativo do Náutico indo para o CT. Atos, isso é um excelente tema, tá? O dia a dia, a dinâmica do clube, me mostra e me convence de que, de fato, o clube tem que funcionar, a parte administrativa, praticamente toda no centro de treinamento. Talvez o que não precise no centro de treinamento seja a diretoria social. Nesse novo escopo que a gente desenhou da diretoria social, ela está aí submetida, na verdade, ela é o guarda-chuva e tem abaixo dela a questão da zeladoria, a questão de eventos, etc. E por que eu digo isso? Isso, eu falei isso na coletiva essa semana, e assim, a gente tem que perder o medo de falar o que é preciso ser dito, perder o medo de executar e realizar o que precisa ser executado e realizado, mesmo que isso lá na frente signifique um equívoco, um erro que precisa de ajuste, porque a gente não pode errar de novo o mesmo erro. E assim, eu acho que essa sua pergunta, Atos, ela revela algo além, que para mim, o Náutico é um clube de futebol, que tem uma parte social, tá? Não estou dizendo que a minha visão é certa ou errada, nem é quem acha que o Náutico é um clube social que tem um carro, tem um time de futebol também está certo ou errado. São visões diferentes. A minha visão é que o Náutico é um clube de futebol e que tem uma área social. Se é um clube de futebol, os departamentos têm que estar próximos o mais que possível do futebol. Isso melhora a comunicação, isso evita que nesses tempos de WhatsApp, que você mande uma mensagem e ou o destinatário da mensagem demore a responder, ou que dê uma interpretação diferente do que está na mensagem, responda também de outra forma. E quando está todo mundo no mesmo ambiente, basta você abrir uma sala, bater na porta da outra e já tirar aquela dúvida e fazer acontecer já no momento. E futebol é tudo muito, muito gente, muito dinâmico. O time é diferente. Então, eu gostaria muito que ao final do ano que vem a gente fizesse esse movimento durante o ano e ao final do ano que vem a gente conseguisse instalar todo o administrativo do Náutico, com exceção da pasta que cuida da questão social e de zeladoria, mas todo o resto no centro de treinamento. Se a gente vai, por exemplo, dar uso ao CFA, aprimorar, melhorar, de fato concluir aquela obra, ampliar ela um pouco, instalar ali o administrativo, não sei ainda. Se a gente vai construir, se o Náutico vai ter oxigênio e força para construir um prédio administrativo, também não sei. O que eu sei é que essa mudança precisa ser feita. Tá? Vai otimizar e muito. Eu vou dar dois exemplos aqui ao longo desse ano que a gente fez, já no final do ano passado, mas mais fortemente no começo desse ano, que foi uma sala da presidência do CT e uma sala da comunicação do CT. E de uma forma muito ainda precária, muito simples, mas já fez uma diferença muito grande. Agora, já tem uma sala com mais estrutura da presidência, a gente está vendo se consegue pegar uma sala lá e colocar já, fazer aquelas estações de trabalho
para pelo menos ter um representante, uma pessoa de cada departamento lá nessa sala única com estações de trabalho. A gente está vendo se consegue fisicamente fazer isso. Mas eu acho que é um movimento mais do que natural, um movimento necessário dentro dessa lógica, repito, de que o Náutico é um clube de futebol que tem uma parte social. E isso, eu sei que essa minha fala aqui já pode gerar uma polêmica, é natural, vale o debate, eu acho que isso é importante, cada um só colocar seu ponto de vista, mas essa mudança de mentalidade e na prática de forma concreta não quer dizer que a gente está negligenciando o social, esquecendo o social. Não, a gente está dando importância a cada uma das coisas. Mas o comercial do clube hoje, ele é muito mais importante para o futebol. O jurídico do clube, ele é muito mais importante para o futebol do que para o social. Agora, a pasta social, não faz sentido ela estar no centro de treinamento. Ela tem que estar lá na sede, cuidando da sede, cuidando do patrimônio, verificando os eventos, cuidando do estádio. Então, essa decisão, e me perdoe ter me alongado muito nessa resposta, mas eu acho que isso é mais um paradigma que a gente precisa quebrar, tem que fazer diferente, porque senão a gente não vai ter resultado diferente. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou emendar uma segunda pergunta para poder ficar no. Já que você falou tanto do CT, para poder a gente ficar no CT, se João, é bom que a gente cria subtemas, né? A gente fala. Exato. Para poder não ficar indo e voltando. Mas eu queria aproveitar dentro disso aí. Se Becker viu. Rapidão, se Becker seguiu o modelos. Porque hoje o futebol, a maioria dos clubes, a gente vê. Muito, a SAF é isso, né? É desvencilhar o futebol do clube social. E a gente tem visto os modelos de SAF que tem chegado, assim, modelos, eu não ia dizer que eu não sei a palavra certa, mas assim, desconfiáveis. As propostas meio... Ainda é um processo de transição, né? A gente não está sabendo muito bem como é que... Essa primeira experiência que a gente teve ali foi bem... no começo todo mundo achava bom, depois todo mundo ficou meio ressabiado, então é como se o Náutico tivesse já se fazendo um modelo SAF sem ter, de fato, o investidor, né? Mais ou menos a filosofia que você está enxergando é essa, né? Agir sem SAF... exato, veja. Aproveitando também, Beck. Tá, desculpa. Não, aproveitando também, se o Luciano Leonídio, no cargo que ele ocupa, já tem um pouco dessa visão que o Chapo está dizendo. Do CEO, né? Veja, todos no clube, a gente hoje, eu posso dizer que a gente tem um corpo diretivo, tá? E aí eu incluo, inclusive, também Ricardo Malta. A gente já tem um corpo diretivo que está todo mundo, como eu gosto de dizer, na mesma página. Não tem divergência do modelo que o Náutico precisa seguir. Isso não há divergência em praticamente nenhum dos temas. É claro que dentro de um tema eu posso querer um pouco mais, outro um pouco menos, mas conceitualmente não tem divergência. Essa questão da SAF tem tudo a ver com isso que a gente está falando, dessa mudança do administrativo. Porque, veja, é um processo natural o clube buscar virar SAF. A gente pode discutir aqui qual é o modelo. Se vai começar com a SAF interna, se vai já direto para o mercado, numa nova roupagem, diante dos erros que nós cometemos e do que nós aprendemos nessa última movimentação do consórcio Imbu. Mas o fato é que é um caminho. A gente vai discutir o modelo. E SAF você vai separar, como o Chapo disse, o clube social do futebol. É um processo natural. A gente está seguindo o processo natural, enquanto ainda clube associativo. Eu estive algumas semanas atrás no Palmeiras, para uma reunião lá, e me chamou muita atenção também isso. Eu acho que se assemelha, em alguns aspectos, essa movimentação, claro, guardando as devidas proporções, mas se assemelha muito a essa movimentação que a gente está falando aqui. Se a gente pega o antigo Palestra Itália, o Parque Antártica, ele fica encravado num bairro muito semelhante ao bairro dos Aflitos. Se construiu ali uma arena, se construiu ao redor da arena um edifício garagem que não é só para estacionamento, ele tem restaurante, ele tem escritórios, ele tem uma vida própria que gera receita. E se manteve lá um clube social funcionando. Então, se você pegar uma imagem aérea lá, você vai ver, existe uma piscina, existe uma quadra de tênis, mas também existe lá um desenvolvimento imobiliário que foi feito
no estádio e na área adjacente. E todo o resto funciona no CT, lá na academia, que eles chamam da Barra Funda. Nessa reunião que eu fui, os departamentos funcionam todos lá, o jurídico, o comercial, o financeiro. Então, assim, eu acho que é um movimento natural, dessa percepção da necessidade do dia a dia de fazer diferente, modernizar, e na prática, a gente já pavimentando um caminho para um modelo de SAF, seja uma SAF interna do clube, como é no Fortaleza, seja uma SAF do Náutico vendendo 51% ou mais para o investidor. Ô, Becker, nessa questão de SAF, quando acabou ali o prazo da outra consultoria, foi falado muito que o Náutico já estava buscando outro parceiro, que o Náutico já estava procurando, e, assim, para quem vê de fora, parece que o tema deu uma esfriada, assim, considerável. Essa é uma percepção correta? A busca por uma consultoria permanece de forma ativa? A SAF, o tema de SAF ainda continua com o mesmo brilho nos olhos que já se teve há, sei lá, um ano e meio atrás? Continua, não tenho dúvida disso, continua. Quando encerrou aquela negociação com o consórcio Timbu, se eu não me engano, ali foi maio, talvez, maio, junho, ou junho, julho, enfim. Pelos motivos e as razões que todos nós já sabemos, mas que como eu digo, o Náutico eu acho que saiu maior do que entrou naquela discussão, a gente aprendeu, nós entendemos quais são os limites do clube, avançamos em alguns aspectos, mas coincidiu ali com aquela reta final da classificação para a segunda fase da Série C e depois a fase final. Então, arrefeceu em alguma medida, mas não se deixou de conversar sobre SAF. Nesse segundo semestre agora de 2026, nós fomos procurados e conversamos com 3 interessados. Tá? Tivemos reuniões com um grupo, a gente chegou a ter, eu tive 2 reuniões em São Paulo, depois eles foram em Recife com a reunião, com outros 2 grupos. Foram mais reuniões online, teve 2 ou 3 também. Mas o que foi que nós percebemos? Não adianta a gente fazer agora, vamos focar aqui no acesso, terminar a Série C, subir para a Série B e vamos organizar a casa. Vamos dar um passo para trás para a gente dar vários para frente. Então, o que foi que a gente fez? Nós buscamos agora entender quais são as condições do clube. Certo? A gente dialogou internamente com algumas lideranças, esse diálogo ele tem que ser permanente, com alguns agentes políticos, com grandes alvirrubros, para a gente voltar ao mercado agora sabendo o que a gente quer. E aí, quem tem que dizer o que é que a gente quer, não só sou eu como presidente ou um diretor, não, a gente precisa buscar pessoas do mercado que entendam, dentro disso que vocês querem, qual é a roupagem que a gente vai fazer, qual é o embrulho do presente que a gente vai fazer. Então, a gente está hoje nessa fase. A gente está em vias de contratação de uma... eu estou até me policiando para não dizer o nome consultoria, mas sim uma assessoria do clube, tá? Contratada pelo clube. Porque consultoria, ele pega, faz um documento, ele entrega e diz, te vira aí e te resolve. Eu te entreguei o material, te resolve. A gente não quer isso. A gente quer... E a gente também não quer um corretor que vá no mercado e diga, tem esse que quer negociar com vocês. Não, a gente quer uma assessoria, como já está sendo feita, em vias de contratação, que auxilie o Náutico a entender os ativos que o Náutico tem, os valores que o Náutico tem, faça esse desenho dentro dos limites do Náutico, dentro do que a gente já aprendeu de experiência nesses últimos 2, 3 anos dessa movimentação de SAF. E essa assessoria, ela não só compreende a parte técnica, mas ela tem acesso ao mercado. E não é só uma assessoria para a SAF. É uma assessoria que já vem trabalhando, por exemplo, na questão do planejamento financeiro e orçamentário estratégico. É uma consultoria que já está dando apoio em relação à negociação com a Liga. Então, a gente está tendo esse cuidado de trazer pessoas que entendam de fato, que tenham experiência, que sejam do mercado, para assessorar o Náutico nisso e, no final, a presidência tomar a decisão e aí enviar para o conselho, que é a casa que vai ter o debate.